de terminar assim. Devia-se ir até o fim, para sua documentação científica, e a jovem resolveu responder à carta do seu ardente admirador, revelando-lhe a maneira estranha pela qual tivera conhecimento antecipado dos seus sentimentos e da poesia a ela dedicada. Pertencente à religião evangélica, pois era filho de pai anglo-saxão, ele absolutamente não acreditava nas comunicações espíritas, nem na possibilidade do desdobramento espiritual. Contudo, deve ter ficado um tanto abalado, pois o rapaz anunciou a sua breve chegada a Florença. Daí o espanto, a curiosidade e um pouco de desânimo também. Que vou fazer com esse casado? Gracejava a brilhante escritora. Mas o pior é que a família não quis receber e foi necessário que uma amiga piedosa, e curiosa por saber até que ponto chegaria a audácia desse espírito vivo, acolhesse o pedido da médium em ser-lhe apresentada. E assim as coisas correram do melhor modo possível, se bem que não em perfeita regra, em vista dessa circunstância especialíssima. Era um moreno simpático, um tanto baixo e gracioso, com grandes olhos meridionais e magnífica voz de barítono, educado e eloquente. Aplaudido conferencista, falava sempre nos comícios agrários, tinha modos distintos e era insinuante, de modo que recomendei a Julia que tivesse cuidado, pois era um homem fascinante. Certamente, interessado como estava, ele se havia manifestado um tanto lisonjeiro para com a escritora. Narrou as suas desventuras domésticas, as consequências de uma infeliz ligação, os seus afetos de família, a adoração que tinha por sua querida mãe e uma irmãzinha única. Em suma, dentro de poucos dias eram bons e cordiais amigos, mas ele não queria acreditar em coisas que encontrava dificuldade em conceber. Era muito mais cético do que São Tomé, que pelo menos acreditou com uma prova tangível. Regressou à sua cidade e voltou nos anos seguintes. Escrevia-nos frequentemente sobre assuntos de arte para publicações poéticas e a autora deste relato sempre achou nele um perfeito cavalheiro, de temperamento expansivo e gracioso, preocupado com tudo, menos com a psicologia. Sensitivo e nervoso, talvez nevropata devido aos dissabores sofridos, teria sido e talvez venha a ser um bom médium. Ficamos sabendo que, na hora de sua manifestação à escritora, estava mergulhado no sono habitual, depois da refeição em família. Assim, o seu duplo viajou de Palermo a Florença. Em suas relações com Julia teve de contentar-se com alguns passeiozinhos, um simples flerte peripatético, continuando ambos a corresponder-se de vez em quando, sem mais galanteria ou madrigais, como dois bons camaradas nos domínios da arte. As Annette Bonetti Coccoli. No caso supracitado, observa-se a particularidade de um espírito de vivo que se manifesta, no sono, a uma pessoa que não conhece, particularidade bem rara nas manifestações mediúnicas desse gênero e, especialmente, entre pessoas vivas, pois é notório que as manifestações se realizam unicamente quando entre os protagonistas existem relações afetivas ou, pelo menos, relações de qualquer grau de parentesco, de amizade ou de simples conhecimento. Na ausência de tais condições, não se poderia estabelecer, entre as duas pessoas, a relação psíquica, que é condição indispensável para a realização de toda a manifestação telepático-mediúnica. Ora, como se observa no caso em questão, em que o agente não conhecia a pessoa a quem se manifestou mediunicamente, ele é excepcional, conquanto se trate de uma exceção que confirma a regra. Leve-se em conta que, pelas informações fornecidas sobre os protagonistas, é notório que a relação psíquica entre eles pôde se estabelecer em virtude do grande interesse que no indivíduo agente havia suscitado a leitura de um trabalho literário da médium percipiente, interesse tão acentuado e sentimental, que inspirou ao agente uma poesia em homenagem à jovem desconhecida, como também o levou a iniciar relações epistolares com ela. Compreende-se, pois, que tal estado de alma, indicando a existência de uma grande afinidade no temperamento literário dos dois escritores, tenha sido suficiente para provocar, espontaneamente, durante o sono, a relação psíquica entre o admirador e a admirada. Em outros termos, se os protagonistas não se conheciam, eram, porém, duas almas que vibravam em uníssono. Como dissemos, tais episódios são raríssimos nas comunicações mediúnicas entre vivos, conquanto se realizem com maior frequência nas comunicações mediúnicas com os mortos, e isso devido a condições que não se verificam nas comunicações com os vivos. Além de tudo, há entidades espirituais conhecidas pelo nome de espíritos guias que levam intencionalmente às sessões espíritas personalidades de mortos desconhecidos de todos os presentes a fim de que eles transmitam aos vivos informações verificáveis de suas existências terrenas e, com isso,
fornecem provas incontestáveis de identificação espírita. Em tais circunstâncias, a afinidade psíquica entre o espírito desconhecido e o médium realizar-se-ia de forma indireta, isto é, por intermédio do espírito guia. Tal acontecia nas célebres experiências do reverendo William Stanton Moses, nas quais o espírito guia Imperator levava às sessões numerosas entidades desconhecidas do médium e dos presentes, a fim de confirmar indiretamente a gênese transcendental dos ensinos ministrados por meio de uma longa série de provas de identificação espírita. A outra circunstância que torna possíveis as comunicações mediúnicas com entidades desencarnadas desconhecidas consistiria no fato de que os médiuns, no ato de exercerem as suas faculdades supranormais, serem circundados de uma aura luminosa perceptível a qualquer graduação de espíritos desencarnados, dos quais, mesmo os inferiores, não deixariam de se aproveitar para satisfazer o vivo desejo de se comunicarem com o mundo dos vivos, empresa difícil, porém algumas vezes realizável, porque, no complexo das qualidades, dos defeitos, das tendências particulares ao temperamento do médium, muitas vezes os espíritos encontram o elemento de afinidade psíquica necessário ao estabelecimento de uma relação ainda que imperfeita com o médium. Observo, finalmente, que a relatora explica o incidente referido, tomando-o por um fenômeno de bilocação, isto é, que o duplo do agente ter se transportado de Palermo a Florença. Penso que não será necessário recorrer-se a tal hipótese, em contingências semelhantes, que podem ser esclarecidas com a transmissão telepática do pensamento, ou melhor, pela comunicação à distância entre duas personalidades integrais subconscientes, o que não deveria causar muito espanto quando se reflete que o tempo e o espaço não existem no ambiente espiritual. Caso 6 eu extraio do volume 30, pág. 230, dos Proceedings of TSPR relatado pelo professor William Barrett em um episódio rigorosamente documentado. Ambos os protagonistas haviam guardado as cartas trocadas por ocasião do caso, cartas estas que foram entregues ao professor Barrett juntamente com os envelopes em que foram expedidas. Os protagonistas foram o Sr. Arundel Mackenzie Ashton e o Sr. H. Nicholson. Elo. O episódio se deu no Wellesby Vicarage, em Nottingham City, no ano de 1882. Eis a primeira carta que o Sr. Nicholson enviou ao Sr. Mackenzie Ashton, Newark-on-Trent, 11 de setembro de 1882. Distinto Senhor, passei algum tempo no Wellesby Vicarage e lá, à noite, nos divertíamos fazendo mover mediunicamente a mesinha. Quando se verificaram os primeiros movimentos, perguntamos, quem é o espírito presente? Arundel Mackenzie. Onde se encontra? Aqui presente, em espírito. O que está fazendo ou em que condições se acha presentemente o seu corpo? Ora, como a esta nossa pergunta foi dada uma resposta fornecendo indicações precisas e minuciosas, nós lhe pedimos a fineza de informar o que estava fazendo na noite anterior, quinta-feira, das 10h30 às 11h30, e em companhia de quem se achava. Rogamos-lhe ainda o obséquio de nos dizer de que modo empregar o dia. Espero que Vessa me releve a liberdade que tomo em lhe dirigir um interrogatório tão impertinente, tanto mais que não tenho a honra de conhecê-lo pessoalmente. Permita-me fazê-lo, porque estou ansioso por me assegurar se a manifestação que obtivemos foi verdadeira ou falsa. Com todo o respeito firmo-me a H. Nicholson. O Sr. Mackenzie Ashton respondeu gentilmente o questionário que lhe foi remetido, e o Sr. Nicholson replicou com esta missiva, datada de 16 de setembro. Distinto Senhor, ainda um favor. Estimaria que Vessa tivesse a bondade de assegurar-me, sob sua palavra de honra, que não soube o que me relata, por alguém que houvesse estado no Wellesby Vicarage na quinta-feira à noite. Tendo o Sr. Mackenzie Ashton garantido, sob palavra de honra, nada ter ouvido com relação ao caso, recebeu do Sr. Nicholson a seguinte carta em que descreve o ocorrido: Newark, 19 de setembro de 1822. Distinto Senhor, quando lhe pedi a sua palavra de honra, estava certo de que tal era supérfluo, mas a experiência por nós feita me parece tão extraordinária, que achei necessário pedi-la. As pessoas sentadas ao redor da mesa, além do signatário desta e sua esposa, eram as seguintes, dá-lhes os nomes, que aqui não reproduzo. A mesa se pôs em movimento quase imediatamente e lhe pedimos que desse 3 pancadas se algum espírito estivesse presente. Tendo batido 3 pancadas, perguntamos-lhe o nome do espírito presente e recebemos o nome Arundel Mackenzie, depois do que os seus movimentos pararam.
Perguntamos-lhe em que ponto da sala se achava e o que estava fazendo. Respondeu: estou aqui, em espírito. Perguntamos-lhe então onde se achava o seu corpo naquele momento e, por algum tempo, não recebemos resposta, de sorte que ficamos perplexos e não sabíamos como proceder, pressupondo que Versa estaria imerso no sono. Afinal decidimos repetir a pergunta e recebemos logo a resposta: joguei bilhar. Naquele momento eram 11h15. Perguntamos-lhe então quem havia jogado com ele. Respondeu: meu pai. Quem ganhou a partida? O filho. Quantas partidas jogaram? 2. O que fez durante o dia? Estive caçando. Em vista desta resposta deu-se uma exclamação unânime entre nós: impossível. E, de fato, assim nos parecia, devido ao mau tempo que reinara. Então o Sr. H. perguntou zombeteiramente ao suposto espírito: caçou fazões ou perdizes? Mas não obteve resposta. Pedimos então ao Sr. H. que se afastasse um pouco da mesa e perguntamos ao comunicante por que não respondera. Foi logo ditado: ele levou a coisa em brincadeira. Iniciou-se então uma comunicação com as palavras: um espírito silencioso está aqui comigo. Mas nesse ponto a mensagem foi interrompida, não tendo mais seguimento. Eis a narração exata do que houve. Contavam-se as palavras do alfabeto pelas batidas da mesa. Antes que se chegasse à letra A desejada, a mesa entrava em vibração, que crescia de intensidade até que chegasse à letra, que era designada com um movimento rápido e uma pancada forte. A sala estava normalmente iluminada. Confesso-lhe que tal experiência me encheu de pasmo, etc. A e H Nicholson o pasmo do céu. Nicholson era mais do que justificado, porque os detalhes fornecidos pelo espírito comunicante em tudo estavam de acordo com a verdade, como se vê do seguinte trecho de uma carta do Sr. Mackenzie Ashton: durante o dia eu estive caçando, e à noite joguei 2 partidas de bilhar com meu pai, ambas ganhas por mim. Depois disso estendi-me no divã na sala de jantar e adormeci. Durante o sono, sonhei que me achava em um Oldsby Vicarage. Noto um detalhe curioso: eu, ou melhor, o meu espírito, dei o meu nome antigo de Arundel Mackenzie, omitindo de Ashton, que passei a usar mais tarde, embora já usasse enquanto se realizou a sessão de que se trata. Resta acrescentar que a distância entre as residências dos protagonistas era de 130 milhas. A propósito, observa o professor Barrett, não pode haver dúvida alguma quanto à autenticidade do caso exposto, que apresenta notável valor psicológico. Baseando-se nele, fica-se sabendo que um impulso telepático por parte de uma pessoa viva transmite-se é transmitido pelo automatismo motor da mesa mediúnica, como também que se pode, de tal modo, manter diálogos idênticos às conversações com que nos achamos familiarizados nas comunicações espíritas. Como o céu. Nicholson me informou que obtivera outras comunicações análogas à precedente. Isto me faz supor que, em tais circunstâncias, o médium seja ele. Assim se expressa o professor Barrett e observa-se, com razão, que o significado teórico mais notável do caso referido consiste na demonstração de se poderem desenvolver, mediunicamente, verdadeiros diálogos, a grande distância, entre pessoas vivas. Ora, tais diálogos fazem presumir que, em semelhantes circunstâncias, não se trata mais de simples casos de transmissão telepática do pensamento, mas de verdadeira e precisa conversação entre 2 personalidades integrais ou espirituais, conversação essa que a personalidade subconsciente do médium transmitiria à sua personalidade consciente por meio da mesinha mediúnica. Para esclarecimento desta última informação, lembro que entre as personalidades consciente e subconsciente de uma mesma entidade espiritual encarnada, não é possível correspondência direta, mas apenas indireta, por meio do automatismo motor, psicográfico, vidente, intuitivo e assim por diante. É quase supérfluo observar que tais considerações projetam nova luz sobre as comunicações mediúnicas com os mortos, porque os casos de comunicação entre os vivos, provando de maneira decisiva que se podem dar manifestações de tal natureza entre espíritos encarnados, concorrem para remover um dos maiores obstáculos teóricos para se poder admitir a possibilidade de comunicações mediúnicas com os mortos. Acrescente-se que, demonstradas as provas de identificação pessoal fornecidas mediunicamente por personalidades de vivos, tendo positivamente origem nas personalidades dos próprios vivos, não há mais razão para dúvidas quanto à origem das provas de identidade pessoal dos mortos. Firmadas na análise comparada das 2 ordens de manifestações, vemos que entre elas existe absoluta identidade de produção.
Deve-se inferir, pois, que se a conclusão em apreço é válida e incontestável para as primeiras, deve sê-lo também para as segundas, isto, bem entendido, toda vez que os pormenores da identificação pessoal fornecidos pela entidade morta se demonstrarem verdadeiros e, em sua maior parte, sejam ignorados de todos os presentes. De outro ponto de vista noto que, se pelo texto referente aos fatos expostos se observa que, entre os protagonistas não existiam relações pessoais, isso é bastante para justificar o fato de estabelecer-se a relação psíquica entre o agente adormecido e os experimentadores. Muito curioso e sugestivo é também o incidente em que o espírito se melindra porque um dos experimentadores não leva muito a sério as suas afirmativas, o que lembra suscetibilidades em tudo idênticas às das personalidades de mortos, em semelhantes circunstâncias. Observo ainda que, neste caso como em tantos outros, o agente se recorda de ter tido um sonho correspondente à manifestação ocorrida. Tal circunstância é muito instrutiva, porque demonstra, em tais casos, que não se trata precisamente de um sonho, mas sim de uma recordação mais ou menos vaga, mais ou menos fragmentária, de uma ação real produzida durante o sono, pela personalidade integral do agente. Finalmente não será inútil salientar que a última frase, "achase aqui comigo um espírito silencioso", tenderia a confirmar o que anteriormente observamos, isto é, que muitas vezes as manifestações dos vivos se realizam por intervenção de entidades desencarnadas. Estas últimas afirmam levar espíritos de vivos às sessões mediúnicas a fim de demonstrar aos homens, pela maneira mais acessível aos seus intelectos, que no fundo de sua subconsciência existe efetivamente um espírito capaz de afastar-se temporariamente do corpo e pensar e conversar independentemente do cérebro, o que representa a demonstração da existência e sobrevivência da alma. Subgrupo B. Mensagens transmitidas inconscientemente ao médium por pessoas em estado de vigília. É de presumir-se a priori que os casos pertencentes a este subgrupo sejam bem raros. No meu arquivo de manifestações metapsíquicas há 154 casos pertencentes ao grupo das comunicações mediúnicas entre vivos e neles só figuram 5 exemplos dessa natureza, mas, submetendo-os a uma análise posterior, pareceu-me que 3 deles não poderiam ser incluídos nesse subgrupo, levando-se em consideração que, na ocasião em que se verificou a transmissão telepático-mediúnica, 2 dos agentes estavam enfermos, acamados, circunstância esta que torna impossível afirmar se, no momento da manifestação à distância, não tivessem adormecido por um instante, tanto mais que os próprios agentes, embora afirmem que se achavam acordados, não estavam em estado de poderem afirmar isto com segurança. No terceiro caso, trata-se de uma senhora inesperadamente atacada de grave crise de neurastenia, durante a qual o filho, em lugar afastado, sentiu certo impulso para escrever automaticamente: "Estou muito doente, meu filho." Como se vê, também neste caso não é possível afirmar com segurança que se trata de manifestação de um vivo, transmitida inconscientemente em estado de vigília. Primeiramente, porque é muito provável que, no período da crise, tenha ela pensado no filho ausente, desejando ardentemente tê-lo junto de si. Depois, porque é bem difícil decidir se uma pessoa, tomada de grave crise de neurastenia, permanece em condições normais de vigília, sem intervalos fugazes de ausência psíquica ou de vigília aparente. Portanto, ficam à nossa disposição só 2 exemplos. O primeiro manifesta-se pela mediunidade vidente e o segundo pela tipologia, ambos susceptíveis de serem explicados de modo diferente. De qualquer forma, eu os relato, quando não para outro fim, pelo menos para demonstração da tese contrária. Quer dizer que por via de regra as mensagens mediúnicas entre vivos não se podem verificar quando o agente se acha em estado de vigília e não está pensando no percipiente à distância, salvo sempre em circunstâncias especiais que, em nosso caso, são bastante discutíveis, mas de qualquer modo não infirmam a regra. E, muito provavelmente, uma condição de sono, notório ou disfarçado, mesmo que seja muito fugaz, é também necessária nas manifestações opostas, isto é, quando o sensitivo agente, pensando fortemente numa pessoa distante, no momento, em estado de vigília, consegue igualmente comunicar-se com ela. No subgrupo C, em que são consideradas tais condições de manifestação, notam-se episódios em que a pessoa, influenciada pelo pensamento do sensitivo, é tomada efetivamente por um instante de sono, mas há, entretanto, outros casos em que tal não se dá, o que, porém, não implica que um breve momento de sonambulismo em vigília não se tenha igualmente produzido.
Caso 7 transcrevo do vol. 18, pag. 102, dos Proceedings of TSPR. O incidente tem o seu valor especial pela circunstância de se ter verificado com a conhecidíssima médium Sra. Thompson, cuja mediunidade valeu, mais que qualquer outra, para convencer o professor Mies da realidade das comunicações com os mortos. Na longa relação de Piddington a respeito de suas próprias experiências com ela, nota-se o seguinte episódio de comunicação mediúnica entre vivos, em que o agente inconsciente foi o próprio Piddington, que escreve: em 24 de maio de 1900 houve uma sessão com a Sra. Thompson em minha casa, tomando Friedrich Mies nota das manifestações. Eu não estava presente, pois desde 19 de abril que não assisti às reuniões. Terminada a sessão, subiu a Sra. Thompson ao andar superior para tomar chá conosco. Assim que ela me avistou, contou-me o que segue, que eu reproduzo fielmente, pela relação que ela mesma escreveu, salvo alterações para ocultar o nome de uma pessoa mencionada por essa senhora. Conta ela o seguinte: segunda-feira, 7 de maio de 1900, cerca de 19h30, estava sentada sozinha na sala de jantar, pensando na possibilidade de comunicar-me subconscientemente, de longe, mas não tinha em mente pessoa alguma em particular. Posso asseverar que não perdi a consciência um só momento. De súbito, tive a impressão de que alguém se achava ao meu lado. Abri imediatamente os olhos e com surpresa me vi diante do Sr. Piddington. Tratava-se, naturalmente, de visão clarividente. Achava-me muito desejosa de tentar a experiência que tinha em mente, por isso dirigi a palavra ao fantasma, o qual me parecia absolutamente vivo e natural, razão pela qual não me sentia de modo algum impressionada. Pedi-lhe: quer ter a bondade de informar-me de algum pormenor que eu possa verificar para me dar a certeza de que esteja realmente falando comigo? Recentemente tive uma discussão violenta com... Citou o nome. Por que motivo? Nenhuma resposta. Ele se desculpou, dizendo que não tivera a intenção de ofender-me, e eu lhe repliquei que me havia ofendido muito, tivesse ou não intenção de o fazer. Isto dito, ele desapareceu, e eu me perguntava, pasmada, se no fantasma visto por mim e no incidente pelo mesmo narrado haveria algo de verdadeiro. Na dúvida, não me pareceu necessário escrever ao Sr. Piddington para lhe contar o sucedido, visto que esperava fazê-lo na primeira ocasião, oportunidade que se me ofereceu no dia 24 do mesmo mês, ficando muito surpresa ao saber que realmente se dera o incidente que me fora narrado pelo seu fantasma. Além disso, eu relatei ao Sr. Piddington que adivinhara o motivo da violenta disputa, e a minha informação era bem fundada. Ah, Rosalie Thompson PS. Muitas vezes me perguntam de que modo eu falo a Nelly, meu espírito guia. Pois bem, eu lhe falo do mesmo modo como falei com o fantasma do Sr. Piddington. Pareceu-me vê-lo e ter a percepção do que eles dizem. Vejo seus lábios se agitarem, mas não ouço a articulação das palavras. Contudo, se eu não me expressar de viva voz, parece-me que não compreendem. Tenho experimentado dirigir perguntas mentais a Nelly, porém ela não as percebe e sou obrigada a repeti-las de viva voz. E, com referência ao caso, diz o Sr. Piddington, no dia 30 de maio, escrevi ao Sr. Mieres, referindo-me ao incidente ocorrido e expressando-me como segue: confirmo plenamente o relato da Sra. Thompson. Antes de informá-la de que era verdadeiro o incidente, esperei que ela chegasse até o fim da narrativa. Assento que, em seu relato, a Sra. Thompson omitiu uma particularidade interessante que eu friso porque sinto a necessidade de afirmar com segurança que ela havia observado ter a brutal discussão ocorrido em correspondência e não de viva voz. Tal correspondência havia sido trocada entre 28 de abril e 1º de maio. Não me recordo, nem tenho pontos de referência que me ajudem a recordar o que eu estava fazendo às 19h30, mas provavelmente estava me vestindo para o jantar. Dos comentários que Piddington faz seguir ao caso, extrai os seguintes pontos. Deve-se ter notado que a Sra. Thompson adivinhou exatamente o motivo da disputa quando a visão se dissipou. Se ela não houvesse ido além do incidente da discussão e do motivo que a provocou, eu não atribuiria grande importância à comunicação. Acrescento que teria até considerado um feliz acaso e nada mais, quanto à revelação do nome da pessoa com quem tivera a disputa. Sem dúvida eu ficaria surpreso, mas não impressionado. O que produziu o efeito de deixar-me pasmo e muito impressionado foram os outros dois informes fornecidos, o de haver o meu contraditor tentado desculpar-se, afirmando que não tivera a intenção de ofender-me, e a minha resposta a tal pedido de escusas.
Tenho a certeza de que a senhora Thompson não poderia tê-lo adivinhado e ainda muito menos, sabido por intermédio de alguém. Todavia, o caso se ressente, devido às reticências a que me forçam as circunstâncias. Mesmo, porém, que eu tivesse podido narrar sem ofender as suscetibilidades de terceiros, não esperaria que o caso produzisse em outros a grande impressão que me causou. No caso exposto, fica sem dúvida sobre se teria havido efetivamente ação inconsciente telepático-mediúnica por parte do Sr. Piddington, uma vez que, considerando-se o fato de que a Sra. Thompson é uma poderosa médium para toda sorte de manifestações inteligentes, e naquele momento estava pensando na possibilidade de comunicar-se à distância com a subconsciência de pessoas vivas, somos levados a conjecturar, com maior verossimilhança, que esse seu estado de alma preparasse o fenômeno em que ela estava pensando. Neste caso, dever-se-ia dizer que, pelo dinamismo peculiar às faculdades espirituais subconscientes, a médium teria entrado em relação e em conversação com a personalidade integral ou espiritual de Piddington. Acima já nos referimos a tal sorte de manifestações, que serão examinadas, de modo particular, no subgrupo C quanto ao incidente da visão clarividente do fantasma de Piddington, localizado na mesma sala em que se achava a médium. Isto não constitui obstáculo para tal interpretação dos fatos. Tudo se explica facilmente, considerando uma projeção, a pequena distância, da visão que naquele momento ocupava a subconsciência da médium, erro de localização no espaço, muito frequente nos fenômenos de clarividência telepática e de telestesia. Esse erro se explica, considerando que, para as faculdades espirituais subconscientes, não existem as limitações efêmeras de espaço e tempo, tais como nós as conhecemos. Caso 8 Colho da revista Luz e Ombra, 1910, pág. 85. O Dr. Anastadi, pseudônimo do Dr. Achille Freduti, professor na Universidade de Roma, narra o seguinte caso pessoal, propõe uma breve notícia para tornar mais clara a narração. O Dr. Antônio Palique era diretor do Hospital São João. As relações entre nós dois foram sempre ótimas, porém giravam mais em torno de nossa profissão comum do que nos sentimentos profundos de uma estreita amizade. Nunca, entre nós, saíra palavra alguma sobre mediunidade nem fenômenos semelhantes e nunca eu soube de sua opinião a respeito. 5 dias antes de acontecer o fato que vou narrar, eu tinha ido ao Hospital São João para ver uma doente, e naquela ocasião saudara, com grande prazer, o velho colega Palica. Agora, um olhar para o outro lado. Entre o doutor M., cirurgião no Hospital de Roma, e eu não havia relações de qualquer natureza. Éramos simples conhecidos e nos limitávamos a saudações com o movimento da cabeça em ocasionais encontros de rua. Ambos receitávamos na mesma farmácia Ascolba, Praça S. Carlo ao Corso, porém quase nunca nos encontrávamos lá. Conservemos em mente estas notas preliminares para delas nos servirmos em tempo oportuno, e vamos ao fato em questão. Certa noite de inverno, fria e chuvosa, voltei para casa um tanto indisposto devido ao mau tempo. Tirei as roupas molhadas e, vendo que o fogo ainda estava aceso, para espantar o frio coloquei sobre os ombros uma manta já gasta que via em cima de uma cadeira, manta da qual já se havia tirado o pano para renovar, enquanto a pele, de ótima qualidade, estava muito bem conservada. Depois do jantar, eu e minha esposa colocamos as mãos sobre uma mesinha, como costumávamos fazer de vez em quando. Não eram raros os fenômenos, e recebíamos mensagens curiosas e algumas vezes importantes, conquanto nenhum de nós tivesse consciência de possuir dons mediúnicos. Naquela noite recebemos a seguinte comunicação tipológica, que transcrevo com o máximo escrúpulo, palavra por palavra. Lamento que tenhas posto esta manta indecente, disse a entidade. Pouco me importa, respondi. Não te incomodes com isto. Queira dizer-me antes quem és, e o que desejas de mim. Sou Antônio Palica. Antônio Palica, o médico. Sim, precisamente ele, em carne e osso. Dirigindo-me à minha mulher, digo, pobre Palica. Sinto que tenha falecido. Era um bom médico e pessoa distinta. Sim, pobre homem, disse minha esposa, embora o conhecesse pouco, mas já devia ser bem idoso. Mas, o que estás dizendo aí? Vê que não estou morto. Como? Não estás morto? Não, pelo contrário, nunca estive tão bem e tão forte como agora. Está bem, disse eu irado, bravos. Amanhã de manhã eu voltarei ao Hospital São João para ver aquela doente e te apertarei a mão. Adeus. No Hospital São João não me encontrarás, respondeu rápido.
Então não me enganei ao supor que morreste, por estares aqui presente, comunicando-te pela mesinha. Não. Estás enganado. Estou tão morto como tu, vivo, supervivo, mas no São João não me encontrarás. Por quê? A que horas sairás então? Não sairei, mas não me encontrarás lá. Não te encontrarei, como dizes, está bem, mas se não saíres, estarás sempre no hospital. Não, não estarei. Não estarei lá. Então sairás esta noite. Não, não e não. Não terei saído anteontem, nem hoje, nem esta noite, nem amanhã, nem por toda a eternidade. Disse eu enfadado: está bem, vai-te embora. Fica entendido que, se não saíres, estarás mesmo no Hospital São João. Não sairei, mas não estarei lá. Nesse momento bufei de raiva. Ora, vamos, continuou ele, não estarei lá, não me encontrarás e não irás lá, mas amanhã o doutor M revelar-te-á o mistério. A esta afirmativa, que me parecia o cúmulo da insensatez, perdi completamente a paciência e exclamei: que aborrecimento! Que nos vem fazer agora aqui o doutor M, que só conheço de vista? Queres divertir-nos com a tua brincadeira? Boa noite e bom descanso. Minha esposa e eu, convencidos de estarmos sendo enganados por algum espírito zombeteiro, que queria divertir-se à nossa custa, nos levantamos e naquela noite não se tratou mais do caso. Na manhã seguinte, por circunstâncias imprevistas, não pude ir ao Hospital São João, como pretendia, e não fui de manhã na farmácia Ascolba, como costumava, mas somente às 10h30. Estava para sair quando entrou o Dr. M. Mal puseste o pé na porta, dirigiu-se ao Sr. Ascolba, em tom agitado, e lhe disse: hoje pior do que ontem, meu caro Orestes. Não aguento mais. Vou agora mesmo à diretoria-geral para pedir a minha transferência. Que te aconteceu? Perguntou com interesse um colega presente. Aconteceu é que não aguento mais aquele energúmeno que é o Palica. Parece que tomou conta de mim. Há 4 dias que não me dá um momento de folga. Todo o tempo que passo no hospital, anda à roda de mim, e caro professor, disse-me ele, por favor, mude isto, troque aquilo, escolha outra hora para aquilo, será melhor que escolha outra sala para. Em resumo, palavra de honra, não posso mais. O senhor ainda está no Hospital São João? Perguntei ao Dr. M. Não. Respondeu-me ele: há perto de 1 ano que estou no Santo Antônio. E o que tem o Palica com o Hospital Santo Antônio, se ele é diretor do São João? O Palica não é mais diretor do São João. Respondeu-me o Dr. M. Foi transferido para o Santo Antônio e, por falta de sorte minha, há 4 dias que tomou posse do novo cargo. Comecei então a pensar na sessãozinha da noite, com o seu disparatado enredo, isto é, primeiro, a aparente comunicação de um vivo. Segundo, a apresentação do Dr. Palica com humorismo, quando, ao contrário, ele é amável, sério e cortês. Terceiro, a minha ignorância quanto à mudança de residência do Palica, coisa que nem por sombra eu poderia imaginar. Pelo contrário, eu estava mais que persuadido de que continuava no São João, onde o havia cumprimentado 5 dias antes e nada indicava uma transferência que ele mesmo estava longe de supor. Quarto, a indicação da maneira com que me seria esclarecida a coisa, isto é, por meio de um terceiro que eu conhecia apenas de vista e no qual não pensava nem muito nem pouco, e que minha esposa não conhecia, nem mesmo de nome. Quinto, a premonição verificada minuciosamente, a, pela indicação do dia, amanhã, b, as horas, da manhã, c, a pessoa, Dr. M, e d, a transferência levada ao meu conhecimento. Na manhã seguinte não deixei de ir ao Hospital Santo Antônio, onde encontrei o Palica em grande atividade nas modificações que reputava indispensáveis no serviço hospitalar. Explicou-me logo, enfaticamente, o porquê da repentina mudança de residência em que nunca havia pensado. Arquitetei um discurso para cair justamente onde eu queria, mas não consegui surpreender nele uma palavra sequer sobre o assunto. Soube apenas que, na noite da estranha comunicação, o Dr. Palica tinha ido ao teatro, detalhe que não deixei de verificar. Não houve nenhuma evocação. Ensina a doutrina espírita que o espírito de um vivo, em seus momentos de liberdade, pode se apresentar sem ser evocado, movido somente pela simpatia, mas em tal caso o corpo habitualmente dorme ou cochila. Em nosso caso, o Dr. Palica estava no teatro, e os 2 amigos que se encontravam com ele afirmam que, durante todo o tempo, ele não dormiu nem cochilou. Desnecessário é gastar palavras para provar que o fenômeno não era de origem subconsciente ou automática. Por outro lado,
O Palika não se achava absolutamente em estado de inconsciência completa, nem de semiconsciência, mas sim em estado de perfeita vigília, com a atenção atraída e distraída em coisas em tudo diferentes do que me dizia a respeito. Portanto, faltavam completamente todas as condições exigidas para que se verificassem comunicações mediúnicas de vivos, isto é, sono fisiológico, hipnótico, magnético, desmaio, como outro estado mórbido semelhante. Logo, a causa não podia ser encontrada na personalidade de quem aparecia como presente à mesa da sessão e, contudo, o fenômeno devia ser de origem extrínseca. Precisamos, por conseguinte, contentar-nos com o guia de Allan Kardec, que afirmou, e com razão até o momento, que a única hipótese explicativa plausível é a de alguma inteligência oculta que se tenha mascarado, em nosso caso, de Antônio Palika para divertir-se à nossa custa. Nenhum outro dos argumentos habituais pode decifrar a confusão. Pondo-se em movimento cerebrações de toda sorte, desdobramentos, psiquismos superiores, polígonos, elétrons vorticosos ou vorticons electrosos troços demais para ser verdade, afastamo-nos completamente do terreno científico e elevamo-nos, com toda a pressão, às disparatadas regiões das 1001 noites subliminais. Doutor Anastadi, as considerações que o incidente exposto sugere ao Dr. Anastadi parecem racionais e incontestáveis, desde o caráter leviano e jovial da personalidade mediúnica que dizia ser o Dr. Palika, mostrando-se em flagrante contradição com a seriedade do caráter e a correção dos modos deste, e isto sem contar que, no momento em que se verificou o incidente, o suposto agente se encontrava no teatro, absorto na representação em curso. E uma vez reconhecido que a personalidade comunicante não era o que afirmava ser, então só restam duas hipóteses para explicação dos fatos. Por uma dessas hipóteses, a que é acolhida pelo relator, tratar-se-ia de uma inteligência oculta, mascarada de Antônio Palika, que se divertia à custa dos experimentadores. Pela outra, tratar-se-ia, ao contrário, de uma personificação subconsciente e nada mais. A propósito, porém, desta última hipótese, não se pode deixar de refletir que as personalidades subconscientes, sejam elas de ordem hipnótica ou sonambúlica, chegam a imitar, mais ou menos bem, as características que distinguem bem a personalidade representada, mas estão muito longe de fornecer informações verdadeiras, ignoradas pelo médium e todos os presentes, e muito menos ainda, de predizer incidentes futuros, como no caso do episódio em pauta. Segue-se daí que a segunda interpretação dos atos é muito menos justificável do que a primeira, conquanto também a primeira apresente aspectos bem misteriosos para cuja elucidação nos estenderíamos em longa discussão estranha ao nosso tema e que, portanto, omitiremos. Do nosso ponto de vista, o ensino teórico a extrair cumulativamente do caso exposto e do que o precede, consiste nisso, que um e outro não podem ser explicados estendendo a hipótese das comunicações entre vivos também aos casos em que o agente se acha em estado de vigília e sem pensar no percipiente. Ora, refletido que, numa coleção de 154 casos recolhidos, os episódios citados são os únicos que aparentemente se levantam a favor de uma tal extensão da hipótese em exame, daí decorre que se deve considerar arbitrária e errônea qualquer solução em tal sentido, devido à perplexidade teórica suscitada pelos casos análogos aos citados. Importante conclusão que não se deve esquecer. Subgrupo C. Mensagens obtidas por vontade expressa do médium. Os casos pertencentes a esta categoria se revestem de grande valor teórico, ao passo que a maneira de interpretá-los reflete a sua influência sobre o modo de analisar a classe mais importante dos casos de identificação espírita, a identificação baseada nos informes fornecidos pelos mortos, em torno de sua existência terrena. Tal influência deriva do fato de que as comunicações mediúnicas entre vivos, quando obtidas por expressa vontade do médium, fornecem um aparente princípio de confirmação da hipótese pela qual a gênese dos informes verídicos de tal natureza se explica pressupondo que as faculdades supranormais do médium conseguem obtê-las na subconsciência dos vivos que tenham conhecido o morto que se afirma presente, telenesia. Todavia, convém observar, a propósito, que se quiser chegar a explicar os fatos por meio de semelhante hipótese, devem ser feitas as seguintes concessões. Em primeiro lugar, urge conceder às faculdades supranormais dos médiums a potencialidade de poderem manifestar-se sem limites de tempo, de espaço e de condições, ou, em outros termos, deve-se conferir à subconsciência humana a onisciência divina. Em segundo lugar, deve-se conceder mais,
que com as mesmas faculdades, uma vez descoberta em algum ângulo do mundo a subconsciência depositária dos informes desejados, se consiga selecionar recordações latentes em que jazem sepultados os ditos informes, e isto de modo tão perfeito que retirassem somente os que se referissem ao pretenso imorto comunicante, sem jamais caírem em falta, sem nunca tropeçar em algum pequeno incidente ocorrido a outro que não seja o morto. Também esse atributo de nunca se enganar é reservado à onisciência divina. Em terceiro lugar, conceder tudo isto equivaleria a admitir que um acontecimento maravilhoso como o que ora examinamos, devido ao exercício de faculdades espirituais elevadas e nobres, tenha como fim insulso e único a manipulação de falsas personalidades de mortos para a mistificação do próximo. São estas concessões que teriam de ser feitas à hipótese em apreço, quando se quisesse explicar os casos de identificação pessoal dos mortos sem recorrer à interpretação espírita. Não duvido de que os leitores concordem comigo, achando um tanto excessivas tais concessões. De qualquer modo, apresso-me a repetir que os casos pertencentes ao presente subgrupo fornecem apenas um princípio indicador de confirmação favorável a tal hipótese, e nada mais. Na verdade, a circunstância essencial em tal ordem de pesquisa, e que é sistematicamente esquecida pelos propugnadores da onisciência subconsciente, consiste em que as comunicações mediúnicas entre vivos, da mesma forma que as comunicações telepáticas e clarividentes, são condicionadas, isto é, limitadas pela necessidade imprescindível da relação psíquica, que não pode ser estabelecida senão com pessoas vinculadas ao médium ou aos presentes por profundos sentimentos afetivos e, em circunstâncias especiais, também por simples laços de parentesco, de amizade ou de conhecimento, nunca, porém, com pessoas totalmente desconhecidas do médium e dos presentes. Ora, como tal circunstância tem o valor de uma lei que rege as manifestações psíquicas, e isto em correspondência com a lei da afinidade que governa os fenômenos do universo, segue-se que ela resolve a tese em exame, de modo que a hipótese da onisciência subconsciente converte-se em pura elucubração fantástica, filosoficamente absurda e cientificamente insustentável. Isto posto, referindo-me às hipóteses para explicação do subgrupo em apreço, observo que só podem existir duas. A primeira é a que acabamos de discutir, do ponto de vista das provas de identificação espírita e pela qual se deveria presumir que o médium representa a parte ativa do agente inquiridor, e a pessoa ausente a parte passiva do indivíduo inquirido em cada um dos mais recônditos recessos de suas reservas mediúnicas. A segunda hipótese consistiria em pressupor que o médium obtém os informes verídicos que refere, em virtude de uma espécie de conversação espiritual iniciada entre a sua personalidade integral subconsciente e a personalidade integral subconsciente do indivíduo ausente. Esta hipótese foi proposta pelo professor Slope e confirmada pela modalidade de realização normal dos episódios em exame. Sobre a outra, apresenta ela a enorme vantagem de não se lançar ao extremo desesperado recurso de conferir onisciência divina à subconsciência humana. Não é o caso, por enquanto, de acrescentar outras coisas, porque a enumeração dos fatos fornecerá o ensejo de desenvolvermos ulteriormente o tema e de acrescentarmos outros argumentos mais adequados à refutação da primeira hipótese e confirmação da segunda. Caso 9 transcrevo do interessante volume de Vincent Turvey intitulado Tibegimenins Officership, Pag. 221. Embora seja ele breve, não lhe falta valor sugestivo, tanto mais levando-se em consideração que o sensitivo protagonista é o próprio autor do livro. Trata-se de um perfeito cavalheiro cujo nome é a garantia da mais escrupulosa autenticidade de tudo o que narra sobre as suas experiências. Vincent Turvey, homem bastante culto e prudentíssimo, morreu prematuramente de tuberculose, depois de longos anos de sofrimento. Dotado de raras faculdades clarividentes e mediúnicas, quis, com admirável perseverança, exercitá-las em benefício da causa, apesar de sua grave enfermidade e, para tal fim, efetuava sessões com quem lhe solicitava, limitando-se a pedir aos experimentadores que lhe fornecessem uma narrativa das manifestações ocorridas. De tal documentação valeu-se ele para a compilação de seu livro que, portanto, é uma obra rigorosamente científica, além de muito interessante, devido às raras manifestações de lucidez e de identificação espírita pelo mesmo conseguidas. Fez também experiências de comunicações mediúnicas entre vivos, tentando manifestar-se à distância em um grupo de experimentadores amigos, conseguindo tal resultado diversas vezes. Não é o caso de narrar aqui tais experiências, com exceção do breve incidente que a seguir vou citar.
Transcreverei antes um trecho em que ele relata as suas impressões durante a translação espiritual pelo espaço e a permanência nos ambientes visados. Escreve ele: quando o meu espírito abandona temporariamente o corpo, parece-me voar através do espaço com uma rapidez vertiginosa, que torna indistinta e confusa a paisagem sobre a qual eu passo. Embora me pareça voar a uma altura de apenas umas 2 milhas da superfície do globo terrestre, é-me muito difícil distinguir terra da água, as florestas das cidades e, a menos que tais trechos da paisagem sejam muito vastos, não percebo absolutamente os riachos e as aldeias. Quando atinjo a meta, digamos que esta seja a casa do Sr. Brown em Bedford, sou capaz de perceber não somente a sala em que ele se acha, como posso também andar pelos cômodos, observar a mobília dos quartos, distinguir o que está nas cantoneiras, apalpar as cortinas e ver que são de veludo, mover uma cama ou mesa, descobrir um escapamento de gás, diagnosticar moléstias, saber dos negócios do Sr. Brown, etc. Algumas raras vezes, tenho sido visto também. Além disso, consigo ouvir as conversas familiares e, em várias ocasiões, tenho influenciado um médium por meio do qual costumo comunicar-me e conversar com os presentes. Pag. 54. Em uma das tais experiências de comunicações mediúnicas com vivos, ocorreu um incidente curioso que ele relata nos seguintes termos: na quarta-feira passada, 10 de julho de 1907, retirei-me para a salinha, com a intenção de manifestar-me em um grupo de experimentadores amigos em Pocasdown, a 4 milhas de distância. Ainda não me havia estendido no divã, e já o espírito se havia libertado, lançando-se em voo, rumo à casa deles. Lá chegando, consigo influenciar logo o médium, mas infelizmente aconteceu que meu organismo corporal fosse bruscamente perturbado por uma violenta discussão verificada na sala contígua, de modo que o espírito teve de voltar por um instante, para reanimar o corpo. Vejamos agora o que sucedeu. Fui ter a sala para saber por que motivo me haviam perturbado e vi a minha esposa, a criada de quarto e a enfermeira, que contemplavam um belo gato da Pérsia, o qual havia acompanhado pela rua a criada e entrara com ela na casa. E a questão, que sobressaltara o meu corpo, girava em torno de se ficar ou não com o gato. Notemos, portanto, que se tratava de uma reunião de pessoas discutindo a respeito de um gato. Ora, no instante preciso em que isto sucedia na minha sala de jantar, o médium por mim influenciado a 4 milhas de distância, exclamava: um gato! Um gato! Transcrevo, a seguir, o documento número 6, que se refere ao mencionado incidente, 10 de julho de 1907. Em nossa sessão mediúnica semanal de costume, realizada em Pocasdown, o Sr. Black, caindo sob a influência de um espírito, exclamou de modo enfático: um gato! Um gato! E isto foi tudo, porque logo depois, a entidade que naquele momento havia tomado o médium, inesperadamente o abandonou. A. J. Walker Sra. Black G. Lucan M. Walker. No caso exposto, convém notar a perfeita correspondência entre o incidente ocorrido na casa do sensitivo agente e o que se deu na sessão em Pocasdown, em que o médium foi tomado por uma entidade que apenas teve tempo de exclamar: um gato! Um gato! Para depois abandonar bruscamente o médium, como se isto sucedesse por causa do gato assinalado. Ora, como fica clara a perfeita relação de causa e efeito entre o incidente ocorrido em casa do sensitivo agente e o que sucedeu na sessão em Pocasdown, segue-se que a autenticidade da manifestação de um vivo fica também clara e incontestável e, portanto, deve-se igualmente inferir que o gato mencionado pela personalidade mediúnica em Pocasdown foi realmente a causa do imprevisto abandono da influência medianímica. Como se deve finalmente inferir que a personalidade não podia ser outra senão a mesma personalidade espiritual de Vincent Tuvey, porque, precisamente naquele instante, foi ele abalado e despertado do sono mediúnico por causa de um gato. De outro ponto de vista observo que, ao caso exposto, não são ainda aplicáveis as considerações acima a respeito das perplexidades teóricas que fariam surgir alguns casos pertencentes ao presente subgrupo, quando forem comparados com casos a fins de identificação pessoal dos mortos. E não lhes são aplicáveis tais considerações porque o próprio caso tende a confirmar a hipótese espírita, demonstrando a possibilidade de o espírito humano abandonar temporariamente o seu corpo e ir influir no órgão cerebral de outra pessoa viva, com as consequências teóricas que daí derivam. Em outros termos, baseando-se nos episódios da natureza exposta, fica provado, de forma cientificamente decisiva, que, quando um médium fala em nome de um vivo ausente,
Tal personificação não é absolutamente mistificação da subconsciência do médium, como pretenderiam os adversários da hipótese espírita, porém um fenômeno autêntico de comunicação telepático-mediúnica do referido vivo. Se assim é em virtude da análise comparada e das provas por analogia, daí extraídas, dever-se-á concluir no mesmo sentido, também quanto aos casos pertencentes ao grupo afim em que o médium fala em nome de entidades de mortos, as quais demonstram a sua identidade pessoal, fornecendo informes pessoais ignorados de todos os presentes. Tais conclusões me parecem logicamente inexpugnáveis e é por isso que a classe das comunicações mediúnicas se torna, em linhas gerais, de grande eficácia demonstrativa em favor da autenticidade inatacável dos casos de comunicações mediúnicas com os mortos. Contudo, aparentemente, faria exceção um pequeno grupo de casos, como já se disse, que gerariam perplexidades teóricas contrárias à hipótese espírita. Perplexidades estas que consistem na circunstância de conseguir o sensitivo surrupiar segredos nas personalidades subconscientes dos vivos ausentes. São estes os casos que me limito a referir. Caso 10 colhido do livro de William H. Rison, intitulado Spirit Before Ures, Pag. 173. Escreve ele, o segundo caso me foi enviado de Verneuil, Suíça, em 3 de março de 1875. Pelo príncipe Emílio de Sayn-Wittgenstein, que foi ajudante de campo do imperador da Rússia durante a Guerra Turco-Russa de 1878. Eis o relato do príncipe. Há cerca de um ano atrás, tentei convencer uma jovem senhora de que o seu espírito, em condições especiais, poderia afastar-se do corpo para agir independentemente. Depois de insistentes pedidos meus, concordou em confiar-me uma de suas luvas, por meio da qual eu esperava chegar a pôr-me em relação magnética com ela, embora nunca a houvesse magnetizado. Separamo-nos no mesmo dia e, apenas as circunstâncias me permitiram, tentei a primeira experiência, em hora avançada da noite, para que a dama em questão se achasse em profundo sono. Fiquei com a luva na mão esquerda e o lápis na direita, pousando sobre uma folha de papel, e concentrei o pensamento nela. Não tive de esperar muito tempo, pois logo me senti influenciado, e o lápis começou a responder a várias perguntas mentais que fui fazendo. Nesta experiência estávamos separados por meio de viagem. Continuei as mesmas práticas por várias semanas, durante as quais a luva foi perdendo gradualmente a influência que a tornava ativa, de modo que também as manifestações se foram enfraquecendo até cessarem de todo. Vim a saber que, durante as minhas experiências, a referida senhora tivera muitas vezes sonhos comigo, de clareza extraordinária e que, num desses sonhos, ela me havia visto com tamanha nitidez, que pôde descrever a roupa com a qual me achava vestido e o quarto que ocupava, tudo correspondendo à verdade. Além disso, ela me confirmou a exatidão dos numerosos incidentes que chegaram ao meu conhecimento ditados mediunicamente por ela, durante o sono. Toda vez que o seu espírito respondia ao meu chamado eu sentia um agradável calafrio correr-me pelas costas, enquanto uma espécie de disco, do tamanho de um prato, do qual emanava uma luz amarelada, aparecia no ar e se deslocava sempre de um lado para outro. Tal disco luminoso aparecia logo que o lápis começava a escrever e desaparecia no momento em que a escrita parava. Algumas vezes o lápis sofria um abalo violento quando acontecia a interrupção da mensagem, mas esta logo depois recomeçava, como se nada houvesse sucedido. Perguntei qual o motivo dessas bruscas interrupções e foi-me respondido serem elas consequência dos rumores imprevistos que, naquele mesmo instante, haviam perturbado o sono da senhora que se achava em comunicação mediúnica comigo. O incidente mais estranho, porém, está por ser contado, e me declaro incapaz de interpretá-lo, razão pela qual ficarei muito grato a quem puder fazê-lo. Certa noite em que estava recebendo a influência dela, escrevi longa mensagem que se referia a um baile no qual pretendia ter tomado parte na noite precedente. Descreveu-me, com juvenil entusiasmo, o lindo vestido que usara, as pessoas com as quais havia dançado, fazendo sobre algumas delas observações maliciosas e, finalmente, confiava-me que, num dado momento, se tomara de forte mau humor, sentando-se a um canto afastado da sala e respondendo com despeito a quem dela se aproximava, bem como se recusara a continuar tomando parte nas danças. Vários meses após encontrei-me com a irmã dela pela qual soube que naquela noite, a minha correspondente espiritual achava-se ausente, numa excursão que durara uma semana, e que fora ela, a irmã, quem estivera no referido baile, vestida com a roupa por mim descrita e que, efetivamente,
se havia portado de modo despeitoso e impertinente para quem dela se acercava. Em suma, confirmou, em todos os pormenores, a narração por mim obtida mediunicamente. Eis a interessante narrativa do príncipe de Wittgenstein. O incidente final de substituição da personalidade mediúnica que ao príncipe pareceu muito enigmático, na realidade não o é. De fato, podemos explicá-lo facilmente, observando que a circunstância da relação psíquica existente naquele momento entre o sensitivo agente e o ambiente longínquo em que morava a dama procurada, é suficiente para dar a razão do acontecido. Tal circunstância nos autoriza a inferir que, não se achando em casa a senhora em questão, mas sim a sua irmã, naquele momento imersa no sono, pela lei de afinidade existente no ambiente em que estava dormindo, foi ela quem entrou em relação psíquica com o agente afastado, no lugar da irmã ausente. Como o príncipe estivesse firmemente persuadido de achar-se em relação com a senhora habitual, essa convicção provocou, por autossugestão, um fenômeno de interferência subconsciente, que levou a mão do sensitivo a afirmar, erroneamente, a mensagem com o nome daquela que ele supunha presente. De tais espécies de interferências estão cheios os anais da casuística mediúnica. Além disso observo, no caso exposto, o incidente do disco luminoso que aparecia quando a mão do médium traçava automaticamente as primeiras palavras e desaparecia quando a escrita cessava. O incidente tenderia a demonstrar a presença real da entidade espiritual comunicante no local. Nos casos telepáticos, como nestes aqui considerados, alternam-se constantemente episódios que tendem a demonstrar ora a presença real de uma entidade comunicante, ora a tese oposta de uma comunicação puramente telepática ou telepático-mediúnica, isto é, de uma pura transmissão do pensamento à distância. Tais perplexidades teóricas, produzidas por alternativas episódicas de significação oposta, não se resolvem senão admitindo a possibilidade de se realizarem ambas as modalidades de manifestação fenomênica segundo as circunstâncias. Tudo concorre para provar que a solução do problema seja a mais digna de consideração. Finalmente, advirto que não é o caso de se iniciarem discussões teóricas a propósito deste primeiro exemplo de comunicações mediúnicas entre vivos, em que o agente colhe segredos pessoais de sensitivos distantes, mergulhados no sono, devendo esperar para o fazermos quando houver melhores elementos de discussão, sejam a favor ou contra. Limito-me, portanto, a recordar que a objeção formulada pelos opositores à hipótese espírita consiste em observar que, se o médium é capaz de extrair informações reservadas na subconsciência de determinadas pessoas distantes, imersas no sono, tal fato infirma as provas de identificação espírita fundadas em informes pessoais ignorados dos médiums e dos presentes, que fornecem os supostos mortos comunicantes, levando-se em conta o que se poderia sustentar sempre, a tal propósito, que o médium retire todos os informes das subconsciências das pessoas vivas que tenham conhecido os mortos. Viu-se, na introdução ao presente subgrupo, que a objeção não resiste a outras importantes circunstâncias de fato e, acima de tudo, viu-se também que ela não fica de pé diante da necessidade da relação psíquica, que serve para condicionar e, portanto, para limitar os poderes da subconsciência. Dentro em pouco veremos como tal hipótese se esboroa diante da análise comparada dos fatos. Caso 11 também a célebre escritora inglesa Florence Marryat, que era dotada de notabilíssimas faculdades mediúnicas, especialmente de psicografia e tipologia, fez numerosas experiências com pessoas distantes. Transcreve uma dessas experiências, que se encontra em seu livro Theories no Dead, pag. 41. Escreve ela, tais comunicações mediúnicas com espíritos de vivos são, indubitavelmente, das mais curiosas que já obtive. Em várias circunstâncias quando, sobre um dado acontecimento, eu não chegava a conhecer a verdade diretamente das pessoas interessadas em ocultá-la, eu me sentava diante da mesinha mediúnica, em hora que sabia acharem-se adormecidas as pessoas, e concentrava o pensamento sobre elas, convidando-as a me virem revelar, sinceramente, a verdade, pela tipologia, o que quase nunca deixava de se realizar. De modo que, quando tais pessoas viam que eu estava plenamente informada do que elas me haviam escondido, ficavam pasmadas e por certo não imaginavam qual tivesse sido a minha fonte de informações. Observo que o poder de comunicar-se com os espíritos dos vivos não é comum a todos os médiuns, mas eu sempre possuí, e posso consegui-lo, tanto com pessoas adormecidas como em estado de vigília, conquanto neste último caso a experiência seja mais difícil.
Um senhor do meu conhecimento certa vez me desafiou a tentar com ele. Oculto-lhe o nome, porque a tentativa o tornou risível. Esperei que ele fosse convidado para um jantar de gala e então, cerca de 9 horas da noite, sentei-me à mesinha e, pensando intensamente nele, chamei-o resolutamente. Ele hesitou um pouco em vir e, quando chegou, estava de muito mau humor. Apanhei papel e lápis e, ditados por ele, escrevi